Aleluia, aleluia. Fico muito feliz. Me sinto uma pessoa realizada, completa, não perfeita, mas Deus me deu o privilégio de aparecer nesse mundo como filho. Depois Deus me deu o privilégio de me casar, de ser marido. Em todos esses processos, ou em todas essas posições, melhor dizendo, a gente está aprendendo, né, um processo de maturidade, pois Deus me deu também o privilégio de ser pai do Samuel, da Sara, da Samara, que estão todos aqui, e assim a gente vai aproveitando que Deus vai nos tratando, nos cuidando, né, como famílias. E eu quero pedir que você ouça essa palavra que eu tenho para compartilhar da seguinte maneira: eu e você estamos em amadurecimento. Você pode dizer amém? Estamos todos. Eu não sei se está frio aqui dentro, não sei se você acordou com o espírito curitibano, mas você está devagar hoje para falar amém, né? Vamos acordar, querido. Deus está trabalhando na sua vida, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Preciso do pastor Deigma aqui, mais animado, né? Deus do céu. Aleluia. Então, queridos, eu quero compartilhar uma palavra para vocês hoje. Eu fiquei pensando, como nós temos uma reunião de homens agora, sem ser essa terça-feira, na outra, eu vou trazer uma palavra para vocês mais especial, mais específica, na verdade, pessoal, de homem para homem. E hoje a minha intenção é trazer uma palavra que serve para todos nós. Porque, como eu disse, né, a gente não escolhe nascer, né? Deus nos dá essa alegria e a gente aparece no mundo. A maioria de nós experimenta algum tipo de paternidade, ou todos nós experimentamos, e dentro das possibilidades de paternidade, a gente tem muitas possibilidades, né? Pais presentes fisicamente ou ausentes, pais presentes fisicamente, mas ausentes na emoção ou na direção espiritual. E eu creio, queridos, que hoje a palavra não é apenas para os pais, mas para todos nós que somos filhos de alguma maneira. E eu quero falar para vocês aquilo que eu enxergo na Bíblia. Eu acho que eu já preguei essa palavra aqui, com certeza, mas faz tempo que não. Eu quero falar aquilo que eu vejo na vida de Moisés, que eu chamo das 3 paternidades de Moisés. Como a gente precisa descobrir em Deus esse que vem se revelar, né? Quando Jesus, como filho, se revela, diz: eu vou revelar para vocês o Pai. Eu estava numa célula com o seu Walter aqui, e ele comentou algo enquanto nós tínhamos um horário de oração ali no final. Ele disse assim: como é difícil ser filho. E eu falei: o senhor está querendo dizer filho de Deus? Ele disse: com toda a experiência de vida que ele tem. E eu parei para pensar naquilo e falei: talvez essa seja uma realidade para muitos de nós. Não que não seja totalmente diferente, mas eu tenho descoberto a paternidade de Deus há muitos anos. E eu tenho um histórico, um background que casa com muita coisa daquilo que tem a ver com essa palavra. Por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia que foi herdada do meu pai. Eu troquei a capa, né? Fizeram uma capa nova. A Bíblia pode-se dizer que é velha, mas é uma Bíblia que o meu pai deixou em 2004, quando ele faleceu. Isso faz parte do tesouro que o meu pai deixou. Eu tenho muitas coisas positivas para falar a respeito do meu pai, como um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que se dedicou à família, que se apoiou na palavra de Deus para dizer, né, que Deus faz com que o solitário viva em família. Nós estamos sempre trazendo essa noção de que, muitas vezes, por estarmos aqui sem a família natural, muitos de nós ou viemos sozinhos, ou em casal, ou uma família, e não temos familiares, nós temos dito que a gente tem aprendido a ver uns aos outros como nossa família, uma extensão de uma família, né? A família da fé, que costuma acabar sendo também família para a gente, porque a palavra de Deus diz que o amigo se torna mais chegado que o irmão. O amigo que está perto, o amigo que está apoiando, a amiga que está com você, ouvindo aquilo que você tem para dizer, quando você precisa desabafar o seu coração. Então, eu quero falar sobre 3 paternidades de Moisés, que revelam 3 níveis que podem acontecer na minha vida e na sua vida. Que a gente precisa buscar essa caminhada que Moisés passou, porque isso tem muito a ver com a nossa realidade em Cristo Jesus. E eu quero começar citando, se puder aí projetar, Provérbios 23, 7. É um texto que falou muito ao meu coração há muitos anos. Eu venho nesse processo de restauração de paternidade de Deus há pelo menos 20 anos, eu acredito. E Provérbios 23, 7, ele tem uma afirmação na parte A do versículo, ele diz assim:
essa versão, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ou na Nova Versão Internacional, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então, qual é o desafio que nós temos, queridos? Que é como a gente se vê no espelho, e eu digo que quando a gente olha no espelho, a gente vê a nossa alma, isso traduz a nossa identidade. Isso mostra a nossa identidade. Então, como o homem, o ser humano pensa, o homem, a mulher, o jovem, assim ele é. Quando uma fé diferente entra no nosso coração, a gente se torna alguém que tem a ver com aquela fé e aquela visão a respeito de nós mesmos, de quando nós decidimos andar naquele caminho. O que a palavra de Deus faz para nós, ela traz uma nova visão, ela traz uma fé, ela traz uma informação, e a gente começa a acreditar naquilo, e aquilo começa a se tornar a nossa realidade. Quem entendeu, diga amém. Não, aquele outro amém. Amém. Aleluia. Agora eu vou começar a falar assim, aquele outro amém. Então, nós precisamos, querido, basicamente também mudar a forma como a gente se vê. E a gente sempre está entre dois extremos, né? A gente sempre tem a tendência de a gente se achar menos ou a gente se achar mais do que a gente é. Como é difícil ter um equilíbrio de se enxergar, né, de entender quem a gente realmente é, para saber em que área nós precisamos crescer. Em que área que a gente precisa ser tocado não só por um conceito social, não só por algum guru que escreveu, não só porque alguém descobriu a roda outra vez, mas pelo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Porque é o nosso Criador que nos fez, é o nosso Criador que nos conhece. E é o nosso Criador que também quer nos recriar segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós estamos sempre tendenciosos a estar num dos extremos. Ou pensamos que somos mais do que nós somos, ou nós pensamos que somos menos do que nós somos. E a gente precisa trazer o equilíbrio. E a palavra de Deus vai trazendo para nós informações que vão reformando a nossa identidade, vão refundando a nossa identidade. Eu me lembro de um episódio muito claro. Eu construí a minha vida para ser um profissional de mercado, para ter uma profissão e para ter um currículo e, quando fosse necessário, trabalho nessa empresa, quero melhorar e crescer, eu vou para aquela. E eu dediquei a minha vida para isso na minha adolescência e juventude. Eu tinha a referência do meu pai, mais uma vez, e tem muitas coisas que meu pai influenciou a mim e aos meus irmãos, Luciano e Adriano. A letra dos três é muito parecida com a do meu pai. E meu pai também era um homem formado em contabilidade, trabalhando também com auditoria, e a gente tinha essa visão. Meu pai não era um homem de fazer coisas. Até hoje eu estou aprendendo ainda a trocar, né, não aqui, mas lá no Brasil, a trocar a resistência de chuveiro, aleluia. Sabe? Então, você parece que você não nasceu para aquilo, uma coisa tão simples, parece que é um bicho. Mas quando fala de número, quando fala de escrita, quando fala de escritório, enfim, essas coisas do mundo, né, administrativo, assim, é muito mais fácil para mim. E, dentro dessa inspiração, eu comecei a ter fé que eu tinha algumas qualidades na vida e eu duvidava totalmente de outras áreas da minha vida. Talvez você se identifique com isso. Sabe, quando alguém fala alguma coisa, você fala assim, deixa comigo. Aí tem outra coisa que a pessoa fala, não deixa comigo, não. Entrega para outro. Você nem acredita em você mesmo. Mas eu ouvi uma frase de uma pessoa, há pelo menos uns 15 anos ou mais atrás, que me fez parar para pensar o que aquilo realmente falava à minha alma. Nós tínhamos abandonei a minha carreira, né, de trabalhador no mercado secular, fiz uma carreira em bancos, fui trabalhar no ministério, junto na Alcance e com a editora Orvalho, e passamos a fazer parte de uma igreja onde Deus começou a tocar profundamente a minha alma e começou a mudar a minha identidade. Esse é o primeiro ponto. Porque paternidade, ou melhor, identidade, tem tudo a ver com a sua paternidade. E Deus começou a mexer, e o primeiro texto que Deus trabalhou no meu coração, você conhece muito bem, a parábola do filho pródigo, aquele que sai de casa antes do tempo, que queima etapas, que mata o pai no coração pedindo a herança. Então, a relação com o pai era só financeira. Pai, me dá o dinheiro, e você mesmo eu não estou querendo mais. E eu fiz esse caminho de volta para andar com Deus, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a ter contato com uma forma de existir, de ser, que não era muito comum para mim. Nós mudamos de cidade, continuamos no mesmo ministério, e quando eu estava lá, uma pessoa, né, nos visitou,
E um dia, não sei por qual conversa que a gente estava, eu só lembro isso, a gente fala que quem bate esquece, mas quem apanha, né, não esquece. E ela falou assim, olha, você não sabe quem você é. Eu não sei se você já ouviu essa frase de alguém, mas dependendo do contexto, ela é terrível. Né? Ela pode te incomodar, ela pode mexer com você, ela pode, talvez até te desestruturar, como aquele homem muito bravo no aeroporto. Ele perdeu o voo, aconteceu alguma coisa inesperada, e ele chegou no balcão, e batendo, e gritando com aquela atendente, e ele falou assim, você sabe com quem você está falando? Ela ligou o microfone, atenção, alguém sabe quem esse homem é? Porque ele não sabe quem ele é. Na verdade, não sei se você entendeu, né? Você podia rir depois da piada. Obrigado, irmãos, parece que está tenso, vou até tomar uma água aqui. Aquela mulher, em vez de, né, se abalar com aquela situação, apesar de não era pessoal, ela falou, você sabe com quem você está falando? Acho que ele não sabe quem era, vamos ajudar ele a saber quem é. E a gente está rindo da gente mesmo, porque muitas vezes a gente não conhece a nossa identidade. A gente não conhece bem quem a gente é, e aquela frase mexeu comigo. E trazendo aqui para aquilo que eu acredito que vai edificar a sua vida, vai edificar a nossa vida, a nossa fé. Eu fui levado por Deus à história de Moisés. E Moisés, ele tem 3 períodos de 40 anos na vida dele. É muito interessante, porque parece aquela coisa perfeita que Deus fez na vida de alguém. Né? 3 períodos de 40 anos. Só que o Velho Testamento, querido, ele é cheio de figuras, de tipos, para que Deus estabeleça padrões onde você enxergue como você deve viver. Ou seja, Deus não está tentando nos falar hoje que a gente precisa viver 3 períodos de 40 anos na nossa vida. Mas Ele está dizendo que são figuras que apontam para uma realidade, uma verdade espiritual, que precisa ser tirada de lá e colocada, implantada na nossa vida. Então, assim como Abraão, que é o pai da fé, Moisés, ele também tipifica princípios eternos na sua vida. E esses 3 períodos de 40 anos, eles significam 3 paternidades. Ele passa por 3 períodos bem distintos e eles têm, apesar de 3 fases, ele tem um propósito só, que é o que eu quero que você pegue no final da mensagem. O propósito dessas 3 fases na vida de Moisés. 3 fala de repetição, 4, que é múltiplo, né, junto com 10, 40, fala do que é terreno, do que é humano, 10 fala de prova, você lembra dos espias, do juízo, você lembra dos dízimos, dos 10 mandamentos, são 10 em muitos lugares, então 40 é múltiplo de prova. É a prova que a gente está passando na vida. A gente está passando por situações que estão provando a nossa identidade, estão provando o nosso caráter. Deus está nos queimando no fogo para que a gente possa ser transformado, a gente possa ser mudado. E Êxodo 2, 3 e 4 é o resumo da vida de Moisés. Se você puder abrir a sua Bíblia, então, em Êxodo capítulo 2, vai começar dizendo esse texto sobre o nascimento de Moisés. E o primeiro ponto que eu quero colocar para você é que alguém com crise de identidade não sabe quem é. É interessante que a gente vê isso muito acontecer na adolescência, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, daqueles que estão cercados. Quando a gente não sabe quem a gente é, isso significa uma crise de identidade. E a gente não sabe agir de acordo com quem a gente é. Você, quando tem alguém numa posição de liderança, de governo, né, e essa pessoa não sabe o que ela deve fazer, a gente vive hoje uma situação difícil no nosso país, onde a autoridade máxima é questionada exatamente se está cumprindo ou não a sua função, né, de acordo com a sua posição. E Moisés aqui é alguém que eu vejo com crise de identidade. E você vai acompanhar comigo o texto. Diz o seguinte, o nascimento de Moisés. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, teve um filho, ele era formoso e ela escondeu ele por 3 meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juntos, betumou com betume e pez, com piche, né? E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Você conhece essa história, eu vou tentar resumir. A irmã do menino, ela se posta de longe, Miriam ou Maria, é o mesmo nome. Ela fica observando. A mãe teve que fazer isso porque, naquele momento, havia uma ordem de Faraó, o imperador do Egito, que os filhos do sexo masculino, os homens, deveriam ser jogados no rio Nilo. Essa mulher, ela procura, preste atenção, ela procura atender o plano divino,
com a ordem natural da autoridade. Ela procura entender o propósito dela ter tido aquele filho, escondê-lo pelo tempo que podia, mas ela, por revelação de Deus, ela consegue pensar num plano onde esse menino é colocado no rio, mas não para morrer. E a palavra de Deus diz que ela faz uma cesta, o que a gente chama de Moisés lá no Brasil, ela faz uma cesta de juncos ou papiro, e ela fecha com betume. E eu quero aqui dar já uma dica para você, pai, para você, mãe, que é o que eu enxergo nessa escritura sagrada. Se você sabe, foi Moisés que escreveu os 5 primeiros da Bíblia, ele escreveu no papiro. Se você estudou história na escola, não faltou nessa aula, não enforcou, como a gente dizia lá onde eu cresci, né? Você aprendeu que a escrita foi começada a colocar em prática no papiro. E a escritura sagrada, as palavras de Deus foram escritas no papiro. E quando a gente coloca os nossos filhos numa cesta da palavra de Deus, da escritura sagrada, ainda que ele caia no rio da vida, ele vai estar protegido pelo Senhor. Você pode dizer amém para isso? Nós precisamos ocupar o nosso lugar, a nossa posição. Amém. Continua o texto dizendo, então, que essa criança é achada pela filha de Faraó. Essa criança é achada e ela com compaixão de mãe, que nós pais não temos a mesma compaixão, a gente vê ela tomar a criança e decidir cuidar para si. A irmã aparece e diz, olha, eu sei quem pode amamentar, porque aquela mulher não tinha leite naquela época, naquele momento que ela acha criança. Deus faz um milagre ainda maior, sua irmã Miriam leva Moisés para casa até que ele seja desmamado e entregue no palácio para ser educado. E a Bíblia, a partir do verso 10 do capítulo 2 de Êxodo, diz, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas eu tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, preste atenção, ele foi alimentado na sua família natural e ensinado de alguma coisa. Ele teve alguma iniciação na fé que depois vai se manifestar, porque a Bíblia diz que ele voltou quando era já grande. A Bíblia não diz, mas era uma criança desmamada, já não mamava mais no peito. E a Bíblia diz no verso 11, aconteceu que naqueles dias, do texto, não do anterior, sendo Moisés já grande homem, saiu aos seus irmãos e atentou, percebeu as suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Então ele já tinha consciência que ele pertencia a um povo, e agora ele está no meio de 2 povos, tentando identificar qual é a sua postura, qual é o lugar que ele tem que ocupar, quais são as atitudes que ele tem que tomar. E a Bíblia diz no verso 12, olhou de um lado de outro, tem tudo a ver com a gente, vendo que ninguém ali havia, ninguém estava olhando, feriu o egípcio e o escondeu na areia. Eu não sei se você foi educado na escola bíblica dominical de uma igreja evangélica, mas mais ou menos a história que eu lembro é que o dedão do pé do egípcio ficou para fora e alguém achou e Moisés foi descoberto, porque apesar de não ter ninguém vendo, a gente não vê quando alguém está vendo, Deus está vendo tudo. A Bíblia diz no 13, saiu no dia seguinte, 2 hebreus estavam brigando e ele tentou usar para trazer solução e diz o seguinte, por que você está ferindo o seu próximo? Versículo 14, irmão, você só descobre que todo mundo sabe numa situação dessa. Você acha que ninguém sabe, mas todo mundo está sabendo. Versículo 14, a Bíblia diz o seguinte, o qual disse, esse que, né, a quem Moisés perguntou, por que você está machucando o outro? Ele disse, quem te colocou por maioral e juiz sobre nós? Ou seja, quem você pensa que você é? E essa pergunta tem que estar no nosso coração, querido, porque isso diz respeito à nossa identidade. Vai ter momentos em que a gente vai ouvir essa pergunta, quem você pensa que você é? Por isso que aquilo que a gente pensa, a gente acaba tendo como nossa identidade. Quem te pôs como maioral? Quem te pôs como juiz? Quem te pôs como chefe? Quem te pôs como intermediador? Você está pensando em me matar como você matou o egípcio? Moisés está numa situação que a gente diria saia justa, né? Calça curta. Ele diz, certamente, Moisés temeu, diz, certamente esse negócio foi descoberto. 15. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Ora, eu quero pôr da seguinte maneira, a Bíblia diz que a filha de Faraó o adotou. Nesse momento, eu penso que Faraó ele é uma espécie de avô na figura de pai. E a Bíblia diz que esse homem, ouvindo sobre isso, ele procura matar Moisés, mas Moisés foge da face de Faraó e vai habitar na terra de Midian,
assentando-se junto a um poço. A primeira coisa, então, queridos, lembrando, alguém que tem crise de identidade não sabe quem ele é. E a primeira identidade que eu vejo na vida de Moisés é uma identidade da sua criação no Egito, e ela fala sobre a nossa natureza, sobre o que é natural. A gente vem para esse mundo e a gente se descobre, a gente está aqui, a gente está matando um leão por dia, a gente está tentando sobreviver, dependendo da educação que você teve, você está sem referência, você está sem direção, e Moisés está aqui perdido numa situação que ele é descoberto naquilo que ele realmente é. Moisés tinha uma natureza de governo já, talvez dada por Deus naquele momento, mas mal direcionada. Ele resolve fazer justiça com as suas próprias mãos, ele comete um assassinato, e quando ele tenta ser alguém, o cara fala, meu, quem você pensa que você é? Nessa vida natural, querido, muitas vezes o pecado fala isso para você. Você está ali com o seu novo nascimento em Cristo, você está pensando nas coisas do céu, mas quando você olha para o fruto da sua atitude, você fala assim, meu Deus. E aí eu e você, a gente tenta correr do nosso pecado. A gente tenta correr daquilo que as pessoas sabem a nosso respeito. A gente não tem como encobrir. E a Bíblia diz que ele chegou e se assentou a um poço. Você já saiu de casa, às vezes, ou alguma situação que você sentou num lugar para não fazer nada? Para pensar no que você vai fazer na sequência. Eu imagino Moisés aqui, ele vai para muito longe, e a Bíblia diz que ele se assentou a um poço. 17. Então vieram os pastores 16. E o sacerdote de Midian, que era a região onde ele estava, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Filhos servindo a família. Esse é o modelo ideal, servindo aos seus pais, honrando. 17. Então vieram os pastores e as lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando você tem uma natureza que não é trabalhada por Deus, que você arruma encrenca em todo lugar. Você quer ser justiceiro, justiceira, você tenta fazer as coisas do seu jeito, na sua força, e era uma natureza de Deus colocada na vida dele, mas não era uma natureza trabalhada por Deus. Não era um propósito que Moisés tinha bem direcionado ainda, e o que acontece na sequência é que o texto diz o seguinte, vindo elas a Reuel, ou Jetro, seu pai, disse ele, por que vocês vieram tão depressa hoje? Aqui mostra uma figura de um pai que sabe onde estão seus filhos, que hora que chega, com quem anda, conhece quem está andando dentro da sua casa, está com uma criação perto, né, está próximo das suas filhas, e aí elas respondem, não escondem. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Um homem o quê? Egípcio. Moisés era visto como um homem egípcio. Talvez pelas suas roupas, talvez pelo corte de cabelo, como, eu não sei se você concorda comigo, mas parece que quando a gente anda no mall, na rua, a gente fala, esse é brasileiro, não é mais ou menos assim? Você passa o scanner assim, brasileiro, aí você passa, está falando português, né? Porque a gente conhece, é do nosso povo. Esse pessoal olha para Moisés e diz o seguinte, é egípcio. É de um povo que não tem relacionamento com Deus. Jetro era um sacerdote de Deus na região de Midian. Elas reconhecem o seguinte, ao contar para o seu pai, é um egípcio. É um cara que se identifica com aquela natureza, com aquele povo, com aqueles costumes e provavelmente também com os frutos de uma natureza egípcia. Egito é figura do mundo sem Deus. É figura de uma vida que não nasceu em Cristo Jesus. Egito é a figura, a representação de alguém que ainda não conheceu o poder de uma transformação espiritual. Então, Moisés agora, ele é conhecido como alguém que faz parte desse povo. Esse homem recebe, Moisés diz, mas se ele fez tanto por vocês, traz ele para cá, onde vocês o deixaram. Moisés vem, começa a conviver, começa a viver e casa com uma das filhas desse homem, e eles se tornam família. E aqui eu quero falar o segundo tipo de natureza que acaba tendo na nossa vida, e o segundo ponto dessa mensagem é que a gente vai ter poucos pais na nossa vida. Pastor, poucos pais? Como assim? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte, vocês vão ter muitos mestres, tutores e guias, mas vocês vão ter poucos pais. Gente com capacidade de colocar um depósito da própria vida na nossa vida. Se você parar para pensar agora de todos os professores que você teve, você vai lembrar no máximo de 2 ou 3.
pessoas que mexeram com a sua estrutura, pessoas que se tornaram um exemplo pela sua postura, pelo amor com que ensinavam. Por alguma razão, você pegou aquela pessoa para ser um exemplo para a sua vida e é um tipo de paternidade. Você teve pessoas que te ensinaram em muitos lugares, mas poucos desses vão ser lembrados. O apóstolo Paulo, quando ele está dizendo, ele está falando da capacidade de gerar a sua vida em outra vida. O apóstolo Paulo está falando sobre essa capacidade de, literalmente, gerar paternidade. Então, quantas pessoas marcaram a sua vida a ponto de se reproduzirem em você? E daí vem a afirmação que nós teremos poucos pais. Pouca gente que deitou vida na gente, que está se reproduzindo em nós. Mas eu vejo aqui essa segunda paternidade de Moisés, não mais aquela paternidade do Egito, que tem a ver com um pensamento natural de domínio, era o império da época, não tem a ver só com a visão de subjugar povos, mas de criar leis, de estruturar a sociedade. Ele tem uma experiência de uma paternidade natural. E a Bíblia também traz Faraó como uma figura de Satanás. O Faraó persegue o povo de Deus. Então, Satanás, ele também vai perseguir aqueles que estão buscando uma nova identidade em Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Não pensa, querido, que a vida ficou fácil porque você abraçou a fé. Vai ficar fácil no sentido de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Mas nós teremos confronto, nós teremos luta, nós teremos batalhas. Agora ele chega para viver com essa família, com esse homem e a sua segunda paternidade. E esse ponto que nós teremos poucos pais na nossa vida. E eu vejo que Jetro foi como um pai para Moisés. Você pode ter sido adotado por alguém, você pode ter sido apadrinhado por alguém, como meu pai. O pai dele se matou quando ele tinha 13 anos. Não morreu imediatamente, aumentou o sofrimento da família, mas esse homem desistiu da vida. Minha mãe tentava me aconselhar, dizendo, seja paciente com o seu pai, seja compreensivo. Ele perdeu o pai na adolescência, mas com o meu coração intratado, porque não tinha uma caminhada com Jesus, eu não aceitava que meu pai tivesse seus problemas para resolver. Então, se você quiser adquirir sabedoria adolescente, seguir pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz, como poderá o homem manter puro, o jovem manter puro o seu caminho? Observando o caminho segundo a palavra de Deus. Não julgue seus pais o alto da sua sabedoria. Ame seus pais, sirva seus pais, honre seus pais. E essa é aquela parte que os irmãos gostam, aplaudem, aleluia, fala mais, pastor, é verdade, que eu fui numa cela esses dias. Eu, pastor, você precisa falar mais isso. Falei, preciso, vou falar, estou falando, aleluia. Porque, querido, aquilo que a gente aprende a errar, a gente não quer que o outro erre. Eu fui um filho rebelde. Eu fui um filho que não tinha entendimento das Escrituras Sagradas, e meu coração precisou ser tratado por Deus por muitos anos, para eu poder curar a minha paternidade natural e poder enxergar Deus através dessa cura. É verdade que o inverso também foi verdadeiro, conhecendo a paternidade de Deus, ela foi curando a minha visão da paternidade natural. Mas agora Moisés, ele tem condições não mais de ter uma mentalidade do Egito, mas ele agora vai receber uma mentalidade onde há sacerdócio. Jetro era um sacerdócio em Midian, era um sacerdote. Ele exercia o governo espiritual, em primeiro lugar, naquela família, naquele lugar. Ele entendia que havia uma outra forma de viver, e eu quero fazer um paralelo, que a casa de Jetro é como a igreja. Quando a gente chega, a gente começa a ter contato com uma alegria muito mais constante do que a gente vê no mundo. A gente começa a ver modelos de família muito mais próximos da Escritura do que aqueles que não estão buscando Deus lá fora. É na casa de Deus que a gente começa a ver o amor brotando de pessoas que você nunca imaginou. E você recebe não só amor, você recebe cura, perdão, misericórdia, graça. Não é verdade? Sim ou não? E é na igreja que a gente tem a segunda paternidade que Moisés teve na casa de Jetro. É uma transição de natureza. É um propósito, ele conheceu e experimentou o que é família, ele tinha convívio de pai, ele tinha mãe, ele tinha filhos, né? Ele conhecia esse modelo familiar, eles trabalhavam juntos. E a Bíblia diz que ele vai servir a esse pai que o apadrinha. E o meu pai, quando seu pai natural, né, tirou a própria vida, ele foi apadrinhado por um juiz da cidade, que pagou um colégio, um ensino médio, para que ele se formasse. E essa foi a faculdade do meu pai por toda a sua vida. Foi o curso pelo qual ele trabalhou e sustentou a sua família. Ele teve um certo pai
que o introduziu numa vida adulta, bancando, investindo para que ele pudesse estudar, ter uma profissão e criasse família. Depois ele passa também por uma nova transição, que eu vou falar, que é conhecer a Deus como Pai, acreditar nas Escrituras, quando ela dizia, ele faz com que o solitário viva em família. Meu pai sentia solidão, aquele buraco que ficou por causa da morte do meu avô, ela foi preenchida com a presença de Deus e com a fé nas Escrituras Sagradas. Então, Jetro é um modelo de família. Em Midian, Deus está presente, há sacerdócio, há um lugar de preparo e transição, é um lugar que trata a alma de Moisés. Enquanto o Egito tocava o seu corpo, falava sobre uma imagem de um pai que estava sentado num trono com seu cetro, um governo de um contato distante, agora ele está convivendo com um homem que passa para ele valores de família. Irmão, você pode ter vindo de qualquer lugar que Deus te fez nascer, mas Deus já sabia que você ia passar por esse processo. Você tem coragem de dizer amém? Ou seja, se Deus sabia tudo, Ele sabe também o que está preparado para você. E às vezes você fica parado naquela paternidade do mundo, com as suas feridas, com as suas dores, com os seus problemas, fugindo de Satanás, que é o acusador, figura de Faraó, fugindo dos seus erros, dos seus pecados, você tentando esconder na areia da vida aquilo que você, imaginando que foi na areia, a Bíblia diz que ele escondeu, escondendo seus erros. Daí você encontra a igreja, você começa a experimentar algo novo, você começa a ter revelação de Deus, mas você e eu não podemos parar por aí. Agora, ele tem uma experiência, e é interessante que o capítulo 2 basicamente fala sobre essa vida de Moisés, até ele chegar em Midian. No final diz o seguinte, aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus, não é que ele esqueceu, mas ele lembrou que era o tempo de cumprir a sua promessa. Lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Essa palavra conheceu, a gente vê muito o aspecto de uma intimidade. Quando Deus consegue entrar dentro do coração do homem, quando Deus consegue entrar dentro do coração da mulher, quando Deus consegue entrar dentro do coração do adolescente, para que ele possa ter um relacionamento pessoal. Agora, Moisés ainda está em Midian. Capítulo 3 diz o seguinte, e apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro. Agora ele estava servindo esse novo modelo familiar. Diz que ele era sacerdote, Midian outra vez diz, levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E aqui, queridos, eu quero falar sobre o terceiro tipo de paternidade na vida de Moisés. E normalmente, querido, a gente constrói uma identidade respondendo a seguinte pergunta, você é filho de quem? De quem você é filho? Interessante que eu saí de uma cidade com 1 milhão de habitantes, Campinas, fui morar em Irati, uma cidade com 50 mil, sendo metade na zona rural, metade na zona urbana. E quando eu comecei a aparecer por ali, as pessoas não me conheciam, eu falava, eu não te conheço, você é de que família? Eu falava, meu Deus, existe isso? Eu nunca vi isso na vida, cidade grande, você não cumprimenta ninguém na rua, né? Quando a gente tem uma experiência de morar 10, 15, 20 anos no mesmo bairro, a gente até conhece o nome das pessoas, pode ter acontecido com muita gente aqui, mas não era o meu caso. E eles falam, poxa, de que família que eu sou? Basicamente, a pergunta era, quem você é? A pergunta era sobre a minha identidade, sobre o lugar que eu estava, né? Você é filho de quem? E, querido, quando você é perguntado isso, você pensa de maneira natural ou espiritual? Se alguém te pergunta, você é filho de quem? Se você só pensa que você é filho da Dona Maria e do seu João, é porque a sua cabeça ainda está lá no Egito. Se você responde que você é filho de fulano, naturalmente falando, mas você já lembra de pessoas que marcaram a sua vida, especialmente dentro do ambiente onde o evangelho é pregado e vivido, talvez você esteja numa transição. Mas se alguém te perguntar daqui para frente, querido, eu e você precisamos dar vazão para que Deus gere em nós a sua paternidade, para que a identidade dele se estabeleça na nossa vida. Não pare em Midian. Não pare na experiência natural / sobrenatural de ter uma experiência dentro da igreja. Não conheça só um novo modelo, a nova proposta que Deus tem para você, mas decida ter um relacionamento pessoal com Deus. Decida ser transformado. E a terceira
e última paternidade que eu vejo na vida de Moisés começa agora a ser revelada no capítulo 3, a partir do verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Uma árvore, um arbusto grande, pegando fogo, mas ele não se queimava. Essa é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele é a figura do fogo. Você pode dizer amém? Só que aquilo que ele queima, ele não estraga. Ao contrário, ele purifica. A ação de Deus na nossa vida, quando a gente tem uma nova identidade, é nascido de novo no Espírito, e a gente encontra o anjo do Senhor, e essa palavra cabe para Jesus Cristo, porque ele é chamado de o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus. Quando a gente se encontra com ele, verdadeiramente, a nossa vida tem que mudar. A nossa vida não anda para trás, a nossa vida anda para frente. E a palavra de Deus diz que naquele lugar, ele acontece o seguinte, a conversa com Moisés. Moisés pensa consigo mesmo, agora vou me virar para lá e vou ver essa grande visão, porque a sarça não se queima. Qualquer um de nós vendo um milagre desse tamanho. A gente não ia só olhar, a gente ia filmar, bater foto e postar, aleluia. A gente ia fazer o registro na hora, ia mostrar para todo mundo. Ia ser tão rápido para a informação quanto são os adolescentes hoje em dia, aleluia. Só que ele olha para aquele lugar e diz o seguinte, vendo o Senhor, que ele se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E presta atenção, querido, se você já ouviu Deus chamar você 2 vezes, cuidado. Todas as vezes que Deus fala com alguém, chama 2 vezes pelo nome, é uma situação muito delicada. É Deus chamando atenção para algo muito importante. Ele disse, estou aqui. Moisés é chamado dentro de um sobrenatural, algo que talvez nem assustasse pelo que ele já tinha visto, e o que ele vai ver depois lá no Egito, dos magos fazendo milagres incríveis, mas ele diz, estou aqui, e Deus fala o seguinte, não te achegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Querido, não era o chão, era a presença de Deus santificando aquele lugar. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que tirar os calçados da nossa caminhada. Quando nós nos aproximamos de Deus, a gente tem que se despir de toda a nossa experiência natural, da igreja. A gente tem que entender que é um terreno novo que tem que ser pisado conforme a instrução de Deus. A gente precisa abrir mão de toda a nossa experiência, de toda a nossa dor, de toda a nossa história e entrar num lugar onde Deus começa a se revelar e ele diz o seguinte, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe quando Deus revela o seu pecado? Você não consegue olhar para Deus. Sabe quando um casal briga? Feio. E eles não se olham nos olhos. Sabe quando você, como pai, também está com seu coração tão rancoroso que você não consegue olhar para o seu filho? Sabe quando você, filho, fez tanta maldade com seu pai, com a sua mãe, que você também está com vergonha de olhar nos olhos dele? Essa é a situação que Moisés se viu. Moisés enxergou sua própria natureza, enxergou a natureza de Deus. E ele não conseguiu continuar olhando para aquele que é santo. Ele diz assim, eu sou, e ele continua se revelando. Disse o Senhor, eu vi o que aconteceu no Egito, então eu vou livrá-los, e eu vou chamar você, e eu quero que você vá lá libertar o meu povo. E Moisés entra agora numa confusão que nós entramos quando começamos a caminhar com Deus. Ele nos chama para uma nova proposta de vida, e a gente começa a falar, não só sei fazer aquilo, eu só sei fazer aquilo, eu não sei fazer outra coisa. E a gente começa a entrar na confusão, e Moisés, a Bíblia diz que ele começa a dar desculpa, você conhece o texto, mas eu quero parar nesse ponto quando ele diz o seguinte, você vai me enviar aos filhos de Israel? Moisés dizendo, eu vou enviar você aos filhos de Israel, e você vai dizer, o Deus dos vossos pais me enviou, e eles vão me dizer, qual é o seu nome? Quem está te enviando? O que eu vou dizer para eles? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E diga para eles, o eu sou me enviou. Sabe o que é interessante, queridos? Que quando a gente pensa na natureza, ou num ser humano, ou num ser vivo, a gente pensa em começo, meio e fim. Então, muitas vezes a gente não pensa que a gente é, a gente pensa que a gente existe, que a gente foi criado e que vai ter um fim, seja qual for ele. Mas aqui Deus, que não tem início e não tem fim, ele diz, eu sou, está
te enviando. E ele começa a dar revelação de como ele deveria fazer as coisas, e Moisés vai recebendo as informações, ele vai dando desculpas, que tem a ver com a sua velha natureza, eu sou duro de boca, Deus resolve, fala, seu irmão, então agora vai ser a sua boca, e Deus começa a continuar chamando ele, e ele vai dando desculpa, até que ele não aguenta mais, que Deus bate na mesa e fala, não aguento mais falar com você, igual a gente faz com os nossos filhos. Quantas vezes vou ter que falar? Moisés cede, mas eu quero fazer aqui uma conexão. Porque agora, querido, nessa nova natureza, nesse novo lugar, ele tem o seu propósito de vida revelado. O que nos espera num relacionamento pessoal, tendo Deus como Pai, querido, é encontrar a nossa identidade que é revelada em Cristo Jesus. Você pode dizer aquele, amém? Amém. Tá ficando bom. Agora, Moisés, ele já não está mais naquela experiência de igreja, na casa de Jetro. Ele está tendo um relacionamento pessoal, personalizado, individual, específico, totalmente formatado para ele, porque agora Deus está pegando a sua experiência no Egito, pegando a sua experiência na igreja, na casa de Jetro, e ele está dando agora uma redimensionada no seu plano e no seu propósito. Ele está encontrando o que eu chamo de identidade profética. Vira para alguém e diz, você tem uma identidade profética. Seja profético, fala para ele, você tem uma identidade profética. Você tem uma identidade profética. Existe um plano de Deus, um governo de Deus, um propósito sendo alinhado para que eu e você encontremos essa identidade, não só de filho, mas também uma identidade que serve a Deus como filho, ele sendo pai e nós sendo filhos. Então, se lá na criação natural ele se via como príncipe e agiu tentando ser como tal, se agora ele está em uma transição de natureza, experimentando um lugar onde tem família de verdade, ele chega diante de Deus agora e ele tem aquela mente de governo do início, mas com uma visão de família. Se antes era um instinto de governo, querido, passando por cima de todo mundo, um império conquistando e massacrando os seus inimigos, agora ele tem uma visão de um núcleo familiar, não só a experiência que ele teve muito pequena dentro da casa dos seus pais enquanto era amamentado, mas ele tem uma experiência agora de ver um modelo de família estruturado, saudável, feliz, andando com Deus. Então ele tem uma preparação de uma visão global com uma ação local. Moisés é talhado para o seu destino profético, ele é talhado para a sua identidade profética, ele agora é trabalhado principalmente no seu espírito. Enquanto aquela experiência foi ser colocada na manjedoura, ou perdão, naquele cesto, ele vai sendo levado numa experiência física. Eu imagino o nenê olhando e vendo o céu passando, porque ele está dentro do rio. Eu vejo a mulher pegando, a irmã trazendo de volta, ele tem uma experiência de contato, e isso é o que a gente tem, as nossas dores no mundo, querido. São essas, Deus nos coloca, a gente vai sendo tocado, e a gente vai se afligindo, e a gente vai trazendo as nossas marcas, até chegar na igreja. O processo é de restauração, Deus consegue fazer algumas coisas, mas se eu e você não tivermos um relacionamento pessoal, descobrindo a Deus como Pai, e nos posicionando como filhos, nós não vamos experimentar aquilo que Jesus veio para esse mundo nos revelar. Então agora ele entra nessa terceira paternidade, que é a definitiva para nós. Ele vai experimentar a terra, a Canaã, que é a terra da liberdade, a terra da promessa. É um lugar de escolha de vida e de frutos pela obediência. Enquanto lá no mundo a gente fazia porque o nosso braço podia fazer, enquanto a Bíblia diz que, maldito é o homem que confia no homem. Então não pode mais confiar em ninguém. Não, ele confia na sua própria força ou na força de outro, e não no Senhor que o cuida. Aí você encontra a maldição. Eles estão agora dentro de uma revelação nova. Ele, junto com a sua família, eles estão dentro de um processo de entendimento de paternidade. E eu quero conectar esse texto onde Deus fala em Êxodo capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: eu sou, para as palavras de Jesus, em João, capítulo 4, verso 6. Jesus aqui, ele está contando, no final do capítulo 13, ele está dizendo, gente, eu, estou indo, estou vazando, está dando a hora, o Uber está chegando, vou vazar, preciso ir embora. E o povo está ali, perguntando, mas por quê? Para onde você vai? O finalzinho do 13, 36, Pedro fala, para onde você vai, Jesus?
Jesus fala, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E esses caras ficam malucos. Não sei se você já viu esse papo louco com alguém, né? Você pergunta, para onde a gente vai? Para onde você vai? Fala, para onde eu vou, você não pode. Aí você fica curioso, você quer saber mesmo onde a pessoa vai. E aí ele diz o seguinte, ele começa o 14 dizendo, não se turbe, não se perturbe o vosso coração, não entra em desespero. E ele começa agora a falar o seguinte, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus, para onde você vai? Não se preocupe, na casa do meu pai tem lugar para todo mundo. Está entendendo? Jesus está dando sinais claros do que ele está falando, só que ele precisava passar pela morte, ele precisava passar pela experiência de vencer a morte, de vencer o inferno, e ele continua o texto, ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, e no 6 do 14 ele diz o seguinte, eu sou. Eu sou, as mesmas palavras que Deus fala para Moisés, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o quê? Vem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, não há paternidade de Deus revelada que não passe por Cristo Jesus. Não há paternidade de Deus que a gente possa descobrir, se a gente não descobrir a pessoa de Cristo, se a gente não descobrir o caráter de Cristo, se a gente não descobrir a mente de Cristo, nós vamos ficar ou no Egito, ou no máximo na casa de Jetro, na igreja, e a paternidade de Deus vai ser muito pouco revelada para nós, porque a nossa relação com Ele não está sendo pelo Espírito. Egito, corpo. Casa de Jetro, igreja, alma. Relacionamento pessoal com Deus, Espírito. A gente precisa entrar nesse lugar, querido, onde a gente se relaciona profundamente com Deus em sinceridade. Jesus vai gastar o 14, o 15, o 16 e o 17, se eu não estou enganado, só falando do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. E eu quero fechar essa mensagem lembrando o que eu já comentei algumas vezes. Se tivesse que resumir o que Jesus veio fazer por nós, ele veio pagar nosso pecado, glória a Deus, veio nos dar a nossa natureza, nova natureza, amém. A gente pode nascer de novo, amém. Tudo que Jesus fez, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, glória a Deus por tudo isso. Mas se você tiver que pensar uma coisa, Jesus veio com uma missão, que estava escondida de todo mundo, todo o tempo. Quando eu e a Juliana engravidamos do Samuel, o Samuel, ele apareceu, uma hora ou outra ele apareceu. A gente descobre mais cedo hoje, porque a gente tem como saber, acho que a mulher sabe que ela está grávida, ela descobre, mas com ultrassom a gente sabe até o tipinho que está lá dentro, aleluia, o sexo e tal. A gente sabia que a Juliana estava grávida. E enquanto ela estava ali, esperando o Samuel, e a gente na expectativa, o Samuel não tinha sido revelado. O Samuel tinha sido escaneado. Samuel tinha sido descoberto no seu sexo, provavelmente. Mas ele não tinha se revelado. Quando Samuel nasceu, eu vou usar a figura de pai e mãe em uma só na paternidade, especialmente a paternidade que se revela no homem, porque eu acredito que paternidade é o homem e a mulher juntos, porque Deus no jardim, Ele tirou uma parte do homem e colocou na mulher, mas a expressão e a figura da paternidade estão no homem. A expressão de Deus está no homem. E aí, quando Samuel nasce, e a gente tem uma foto na frente do hospital, eu, a Juliana, o Samuel, foi revelado o filho. Você pode dizer amém? Amém. Mas também foi revelado o pai. Deus é tão incrível, querido, que o que Jesus veio fazer para nós, que ficou escondido na eternidade passada, é revelar um pai que está nos céus, e que deseja que você seja uma filha, que você seja um filho, e que conheça o poder sarador de ter uma paternidade que gera uma identidade profética na sua vida. Nós precisamos caminhar por esse lugar, queridos, porque aquele que não tem uma identidade bem feita, ele vira um andarilho no mundo. O filho pródigo saiu de casa porque ele não tinha identidade do pai. Ele estava atrás de dinheiro, porque a sua identidade era no resultado financeiro do relacionamento. Nós precisamos, querido, tirar o dinheiro do nosso horizonte. Precisamos tirar as finanças que tanto nos preocupam, principalmente aos homens, mas todas as famílias, os quais a maioria tem a esposa ajudando no sustento do lar.
Mas nós precisamos permitir que Deus comece a tirar a nossa visão mundana do que nós esperamos dele. E começar a gerar em nós um desejo de cumprir o seu plano, o seu propósito, o seu destino ou a nossa identidade profética. Se você entendeu, diga aquele amém. Amém? Eu quero orar com vocês, querido, porque o desejo de Deus é que em Cristo Jesus a gente conheça a Jesus. E ele diz o seguinte, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7, se me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. E desde já e agora, vocês o conhecem e vocês estão vendo ele. Quando Jesus diz, olha, se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai, que vocês estão querendo saber mais dele. Tem filho, filha, que é a figura exata, né? Eu sou o mais parecido com meu pai. Algumas pessoas conheceram meu pai nos seus 40, falam que eu sou uma cópia, 10 centímetros mais alto. E se eu tivesse um problema de paternidade, eu ia rejeitar essa comparação. Mas como Jesus já me curou, eu tenho orgulho de parecer com meu pai, inclusive fisicamente. Pessoa que mais me conhece na vida nesse recinto, mais tempo que a minha esposa é meu amigo Hamilton ali atrás. Outro dia ele me chamou de Juarez, brincadeira, não foi isso não. Juarez é o nome do meu pai. Mas Jesus está falando sobre o Pai, e o 8, Filipe disse ao Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Queridos, não tenho tempo para falar de quantas histórias, talvez seja a sua, de procurar o seu pai natural. Talvez seja a sua história não procurar o pai natural, mas o amor do pai natural. Talvez a sua história já seja muito mais avançada e você esteja procurando o seu pai espiritual. Como eu começo, eu termino dizendo, as palavras do seu Walter, como é difícil ser filho, como é difícil estar nesse lugar, como é difícil descobrir esse lugar. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus respondeu, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me têm conhecido? Quem me vê, vê o Pai. E como você me pergunta, me mostra o Pai. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja um documentário em inglês, Show Me the Father, Mostra-me o Pai. Deus vai completar essa mensagem no seu coração. Eu peço que você assista essa semana. Ele é feito pelos irmãos Kendrick, que já fizeram aquele Prova de Fogo, Quarto de Guerra. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo. A sua graça tem se manifestado. Porque quando Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, Ele estava mostrando o Pai, que não era visto. Quando seus discípulos pediram, mostra-nos o Pai, Jesus deve ter o seu coração apertado, dizendo, eles não conseguiram ver a natureza de um Deus que além de Criador, é Pai, e que se importa com seus filhos e filhas. Senhor, talvez tenha pessoas aqui que ainda não provaram do novo nascimento, portanto, como terão uma identidade dizendo quem são seus pais, espiritualmente falando, ou quem é o seu pai, espiritualmente falando, se não nasceram de novo? O Espírito Santo toca no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, que reconhece que precisa de um novo nascimento, uma nova natureza e uma nova identidade. E se o Espírito Santo está constrangendo o seu coração e você deseja entregar sua vida para Jesus nessa manhã, eu quero que você erga a mão, que eu quero orar com você. Se você quer entregar sua vida para Jesus dizendo, eu quero nascer de novo, eu quero conhecer esse Deus que é Pai, eu quero te convidar não só a erguer sua mão, mas vir aqui para frente, que nós queremos orar com você. Agora há um segundo grupo. Esse segundo grupo, ele pode ter experimentado todas essas paternidades,
mas especialmente você que está no meio da igreja, na casa de Jetro, onde há um nível de sacerdócio, revelação do que é família. Você sente que você precisa de mais um passo. Você precisa se encontrar com essa fogueira. Você precisa se encontrar com o Espírito Santo. Você precisa de uma revelação da sua identidade em Deus, chamada identidade profética. Porque Moisés, queridos, preste atenção, de 120 anos que ele viveu, 3 períodos de 40. A Bíblia resume os primeiros 40 anos de sua vida num capítulo só, Êxodo 2. Para Deus, o que a gente faz antes de conhecê-lo, querido, vai ser uma história muito curta. O capítulo 3 mostra os 40 anos seguintes de Moisés, dentro da igreja, servindo a Deus, cuidando das ovelhas do seu sogro. E também tem apenas mais um capítulo. Mas quando ele descobre a sua identidade profética, ele escreve 5 livros chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico. E ele passa ali a ter então a expressão da sua identidade profética, o tempo que ele foi destinado por Deus para ser quem ele foi. E ele redefine a sua história. E eu quero te convidar, se você tem experimentado apenas a casa de Jetro, isso vale para todos nós. Eu quero que você se levante no seu lugar. Se você sente que muitas vezes você está diante da fogueira, mas parece que no outro dia a fogueira apagou. Se você tem se identificado com essa mensagem e o desejo da sua alma é como Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Fique em pé no seu lugar, porque nós vamos adorar a Deus. E Ele vai nos tocar de uma maneira tão intensa que os nossos olhos vão ter revelação de quem realmente Ele é. A paternidade de Deus sendo revelada em Cristo Jesus. Jesus, eu te peço nessa manhã, mostra-nos o Pai. Mostra-nos a sua face de amor, de perdão, de misericórdia, de graça. Mas também revela a sua essência, a sua substância, o seu ser, o seu interior. Nos tira do Egito, Pai. Nos resgata com mão forte de um lugar onde não te conhecem e nós cedemos ao pecado gratuitamente. Só nos alcança na terra de Midian, onde a vida parece que já está boa, ninguém está nos perseguindo, já tem tanta coisa legal, a gente já tem família, já tem um lugar para morar, a gente já tem trabalho, resultado, tá bom, mas o Senhor tem muito mais. Porque o Senhor faz mais, abundantemente mais, do que nós pedimos ou pensamos, quando o seu poder opera em nós. Por isso eu clamo profeticamente que esse louvor está invadindo esse lugar, e os corações, Senhor, quebrantados na sua presença. E há cura, Senhor, nesse momento, enquanto o teu anjo move as águas da palavra. Eu dou uma palavra de ordem desde o adolescente que tem se debatido na sua identidade. Nós repreendemos agora todo espírito que age contrário à natureza de Deus, que já existe como semente nesses corações. Ao jovem que, Senhor, que tem resistido como Moisés, colocando desculpas na mesa e dizendo: o Senhor sabe que eu não estou preparado ainda. Que haja um sim, que haja uma correspondência. Ao homem, à mulher madura, que já poderia estar frutificando, não a 30 nem 60, mas a 100 por 1, que haja um convencimento do seu espírito. Nós clamamos agora uma unção que quebra o jugo. Nós invocamos a sua presença, Pai, para que o teu Espírito Santo ministre junto com os seus anjos liberdade no meio do seu povo, que quebre as cadeias, que corte as correntes. E enquanto a gente te adora, Senhor, faz os seus milagres nos nossos corações. E se você sentir necessidade, se achegue aqui à frente para se entregar ao Senhor, conforme o desejo do seu coração.